Mais uma vez vemos Cristo ameaçar os mestres da lei, exortando eles: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queiram entrar. A igreja comemora hoje Santo Inácio de Antioquia, que foi um mestre da lei, um bispo da igreja, mas que foi um mestre da lei que tinha a chave da ciência e quis ensinar primeiro o seu povo com o seu testemunho de vida, com a sua santidade, como eles deviam amar Jesus e amar os seus. Você pega quando Santo Inácio é preso, ele escreve 7 cartas, né? Claro que não dá pra gente trabalhar todas as cartas aqui, eu vou pegar só duas pequenas frases. Primeira, ele escreve uma carta aos Romanos, e nessa carta ele fala assim: deixem de ter para comigo um amor inoportuno. O que Santo Inácio quer dizer com isso daqui? Porque os romanos estavam armando algum jeito de tirar ele da prisão e impedir que ele fosse martirizado. Então, quando ele diz um amor inoportuno, é um amor que ia atrapalhar ele de ofertar a sua vida por amor a Jesus Cristo. Então, todas as vezes que nós colocamos empecilhos na salvação da alma de alguém que a gente ama, a gente está tendo um amor inoportuno. E todas as vezes que o nosso amor por aquela pessoa visa somente a salvação da sua alma, o nosso amor é um amor oportuno. O mundo hoje ele ama com amor doentio, porque o mundo não olha mais para a salvação de ninguém. O mundo só olha para o bem-estar. O mundo só olha para aquilo, para a saudade que fica. Não consegue analisar se aquela pessoa morreu em estado de graça ou não. Santo Inácio continua: vocês querem salvar a minha carne, mas eu sou bispo, já estou velho, estou sendo entregue às feras para ser um sacrifício. Não somente um sacrifício de amor a Deus, mas de amor também pela salvação das almas. Não sejam inoportunos, querendo fazer artimanhas e articulações para me salvar. Deixem-me ir para Cristo. Deixem-me ir para Cristo. Um homem que já não tinha mais apego nessa terra, meu irmão. Um homem que já não via a hora de estar com seu Deus. Aqui é um mestre da lei, aqui é um bom mestre. Um homem que foi formado por São João Evangelista, que conheceu São Pedro. A tradição vai dizer que ele foi aquele menininho que Jesus pegou e disse: deixai vir a minhas criancinhas. Alguns afirmam que essa criança foi Santo Inácio de Antioquia. Alguns vão dizer que no seu martírio, porque ele chega no final de uma festa romana, né, no Coliseu, no último dia dos jogos que aconteciam no Coliseu. E Santo Inácio não tinha medo da morte, pelo contrário, ele ainda escreve aos romanos: deixai-me ser alimento das feras, pelas quais será dado desfrutar a Deus. Eu sou o trigo de Deus, é preciso que ele seja triturado pelos dentes das feras a fim de ser considerado puro pão de Cristo. O que leva um homem a falar isso, meu irmão? Não.
Pensa comigo, isso daqui é loucura, isso daqui não é uma coisa normal, cara. É só um homem cheio de Deus, é só um homem cheio do Espírito Santo, é só um homem com o dom da fortaleza. É que os dons foram tão banalizados, o dom do Espírito Santo, que você vê cada pessoa idiota que nem saiu de pecado mortal, que tem uma vida ainda carnal. A pessoa não consegue ter uma disciplina no horário de acordar, não tem uma vida régia com Deus, vive oscilando. E você vê às vezes a pessoa falando que é cheia do Espírito Santo, ela não tem noção o que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter atitudes que sobrepassam a natureza. É o que a gente vê, meu irmão, você já viu um leão numa jaula? Meu irmão, nós temos medo desses gatos do mato. Tem gente que tem medo desses bichos tosco, rato, aranha, lagartixa, barata. O cara tá pedindo aqui que ele deseja se tornar alimento das feras. Porque ele quer ser triturado pelos dentes da fera, a fim de ser considerado puro pão de Cristo. Diz que quando ele está caminhando e os romanos e os fiéis iam, se adiantavam no caminho que ele estava, descobriram que iam trocar ele de cidade, e os soldados permitiam que eles tocassem em Santo Inácio, que eles recebessem a bênção, porque eles tinham, depois que esse homem for morto, eles vão ser dissipados, né? Vão perder a fé, vamos assim dizer. E diz que depois, quando o povo saía, Santo Inácio ali levava cusparada, apanhava, era humilhado pelos soldados. E aí nesse caminho ele diz: agora eu começo a me tornar discípulo de Jesus. Pelo sofrimento, pela humilhação, pelo escárnio que ele estava vivendo ali. Santo Inácio foi o primeiro a chamar a Eucaristia de remédio de imortalidade. Antídoto da morte. Era como ele chamava o corpo, sangue e sangue de Cristo. Remédio de imortalidade. Por quê? Porque quando você comunga Cristo, meu irmão, você está se preparando para se tornar imortal no céu, na eternidade. Você está recebendo o remédio que cura a tua tendência para a queda, para o pecado, para aquilo que desagrada o coração de Deus. Sobre a libertação do mal, ele disse: Jesus na cruz fisgou o demônio como um peixe com a isca do seu próprio corpo. Que homem foi esse? Homem que desejou ardentemente se tornar trigo de Deus. Que Santo Inácio interceda por mim e por você os medos que nos aprisionam. Quero te convidar a colocar o seu medo nessa hora, nessa meditação. O medo que paralisa de dar passos na tua vida humana, material, espiritual. Que diante de Santo Inácio, que olha para as feras e olha para aquelas feras e vê ali bichinhos de estimação, meu irmão. O fogo que ardia do nome dele, Inácio Ignis, fez com que aquela arena, que aquele coliseu, ele se tornasse nada. E depois de ser triturado pelas feras, alguns chegam a dizer que o amor que ele tinha por Jesus era tão grande, que quando foram pregar o seu corpo para velar o resto ali que sobrou,
no seu coração estava escrito o nome de Jesus. Imagina isso. Essa é a força da Igreja de Cristo. Essa é a verdadeira Igreja Católica. Esses são os verdadeiros bispos da Igreja. Não fique preso nos escândalos. Não fique preso naquilo que a gente vai tocando e vai dizendo, meu Deus, falta amor, falta fé, falta zelo. Fique preso naquilo que é sagrado, naquilo que é santo, naquilo que a igreja produziu de melhor, não naquilo que a igreja produziu de pior. Na verdade, não é a igreja que produz o pior, né? Porque a igreja só produz coisa santa porque ela é santa. É o que o Padre Pio dizia, não sou eu que preciso, não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. A igreja precisa de combatentes como Santo Inácio de Antioquia. Pessoas que não têm medo de seguir o seu desígnio de sofrimento, de martírio, de testemunho vivo do Evangelho. Que Ele nos dê a sua bênção do céu e interceda por nós, porque os dias são maus. E nós precisamos de muita fé para não negar o nosso Senhor Jesus Cristo.